capítulo 2, então, hoje, de Naum. O título do nosso sermão é O Dia do Juízo Chegou. O texto bíblico diz assim: o destruidor, começa assim, ó. O destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque os saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos ou as suas vides. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, a abastança de todo objeto desejável. Vacuidade, desolação, ruína. O coração se derrete, os joelhos tremem, em todos os lombos há angústia, e o rosto de todos deles empalidece. Até aqui nós já ouvimos 3 sermões no livro de Naum. O primeiro sermão foi uma espécie de um panorama do livro. Quem acompanhou vai lembrar que o pastor Ivan fez uma exposição mostrando o contexto histórico, as implicações teológicas, e de cara nós soubemos o que ia acontecer no livro de Naum. Naum estava trazendo uma profecia que ia ser aplicada aos assírios, que iriam ser penalizados por um outro povo que Deus está levantando para libertar o seu povo. Até aqui, falar de Naum, a gente já sabe mais ou menos a ideia principal. No segundo sermão, nós tratamos das credenciais de Deus. Naum, antes de dizer o que Deus ia fazer, ele disse quem Deus era. E vocês vão lembrar que nós falamos aqui que Deus, ele era um Deus vingador, era um Deus zeloso, ele era um Deus bom, ele era um Deus justo e um Deus longânimo. E nós nos esforçamos para concentrar os nossos pensamentos nessa exposição, lembrando que essas características são as características que nos fazem lembrar quem é Deus e nos mantém dentro dos padrões de justiça de Deus quando nós somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito. É aquele momento que a gente quer reagir da nossa maneira, com as nossas próprias mãos, mas nós damos um passo atrás e nós lembramos, calma, porque Deus, ele está vendo. Deus está vendo. Ele não está alheio ao que está acontecendo. Isso coloca a gente nos trilhos de novo. E o terceiro sermão foi sobre os alvos da justiça de Deus, quando o pastor Ivan, no domingo passado também, falou que Deus há de punir os seus inimigos e ele também há de proteger o seu povo. Hoje o nosso sermão é sobre o dia do juízo de Deus. E aí eu quero que você não se concentre apenas na ideia de que é um juízo apenas sobre a Assíria. Nós estamos aqui mais ou menos, só para situar você na história, no ano 650, 660 anos de Cristo, e esse evento que Naum está profetizando vai acontecer no ano de 612. Então tem uma história ainda para acontecer lá. Tem muita água para passar debaixo da ponte até lá. Então não é somente sobre esse juízo sobre o povo assírio, mas a gente precisa pensar nessa mensagem também, aplicando essa ideia sobre o dia do juízo final, o dia do juízo de Deus, quando já está decretado que ele virá julgar plenamente tudo e todos. Biblicamente falando, a gente tem um aprendizado já aqui no começo.
Todos os juízos menores, todos os juízos temporais apontam para o juízo final do Senhor. Tá bom? Então você não pode ler Naum simplesmente pensando no que estava acontecendo lá atrás. Você precisa pensar fazendo essa correlação com um evento muito maior. É como se fosse um prelúdio do grande dia que o Senhor irá julgar toda a humanidade. E aqui no nosso contexto, esse pequeno juízo de Nínive também aponta para o dia de um juízo maior. Fiquei me perguntando, por que é importante a gente ouvir sobre o dia do juízo do Senhor? Por que é importante a gente, hora ou outra, repetir esse tema para a nossa caminhada? Uma vez que nós estamos cada vez mais próximos da volta de Jesus, tem que lembrar disso, viu? Tem gente que está vivendo essa vida aqui e esqueceu que Jesus vai voltar. Está vivendo como se isso aqui fosse uma Disneyland espiritual, né? Vamos curtir a vida aqui. Não, gente. Quando João recebeu de Deus a revelação lá no ano 90, 95, depois de Cristo, as coisas estão acontecendo. Alguns eventos estão aí na nossa frente, mas tem muita gente que esqueceu. Falar sobre o juízo de Deus é nos manter concentrados nas coisas espirituais. Pregar para os nossos filhos, para os nossos pequenos, para os nossos adolescentes sobre o juízo de Deus é algo que nos mantém na expectativa correta aqui nessa vida. Se a gente parar para pensar que nos próximos anos nós vamos viver cada vez mais um cenário de injustiça. Se você acha que está vivendo muitas injustiças agora, prepare-se, porque a cronologia bíblica nos aponta para um tempo de muita iniquidade. Jesus, no seu sermão escatológico, disse isso. O amor vai esfriar porque a iniquidade vai aumentar. Então, se hoje nós já estamos vivendo algo desse tipo, é muito importante que nós preparemos o nosso coração, que nós preguemos para o nosso coração para suportar esses dias até que Jesus volte para nos buscar. Pregar sobre o juízo de Deus é como um daqueles sonorizadores que estão ali na estrada longa e escura. Sabe quando você está viajando? E aí você está muito cansado à noite e de repente é colocado didaticamente aquele sonorizador para te dar um solavanco, um susto. Falar sobre o juízo de Deus é como se nós tivéssemos esses sonorizadores sendo colocados à nossa frente. E eu digo para você que é extremamente importante que nós falemos sobre esse tema com uma certa veemência, com uma certa frequência. Sabe por quê? Porque há pessoas entre nós, possivelmente aqui sentadas nesses bancos, que estão dormindo nas questões espirituais dessa vida. Tem muita gente que está vindo à igreja domingo após domingo, ouvindo palavras proféticas no sentido de que Deus está trazendo um recado de juízo, de chamando o povo ao arrependimento, mas tem gente que entra aqui e sai daqui e permanece do mesmo jeito. Tem pessoas que cantam, mas não adoram o Senhor. Pessoas que escutam a palavra dominicalmente, os profetas de Deus, os pregadores estão vindo pregar aqui a palavra, mas as pessoas entram aqui e saem igual ou pior do que entraram. Se você for uma dessas pessoas que está nessa condição, eu tenho algo muito sério para dizer para você. O dia do juízo chegou para os assírios e também vai chegar a você. Nenhum de nós vai escapar do dia do juízo do Senhor. Não haverá acordos judiciais no dia do juízo final. Deus vai punir para sempre os transgressores da sua lei. E não sou eu quem estou dizendo isso, a própria palavra de Deus garante isso para a gente. Hebreus 9, 27 diz isso, ó. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, o juízo. Romanos 14, do verso 10 ao verso 12 diz: Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5,10 diz: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Uma das reflexões que vem à minha mente quando eu vou a um velório é essa.
Eu fico ali naquele momento em Nárnia, olhando para o corpo da pessoa e fico pensando, acabou a caminhada por aqui. O que foi produzido aqui implica na eternidade. E a eternidade perto de Cristo ou a eternidade longe de Cristo. É assim que eu olho para essa situação. Todos nós vamos ter que comparecer diante do juízo do Senhor. Então lembre-se disso. Se o juízo que estava profetizado para os assírios aconteceu, o juízo que está profetizado aqui nessas verdades bíblicas também irá acontecer. O que a gente aprende então sobre o dia do juízo final a partir do dia do juízo de Nínive, fazendo essa correlação? Primeiro, Deus é o agente principal da ação julgadora. O profeta Naum começa de forma bem clara, mostrando quem é o agente principal. Veja o que ele diz: o destruidor sobe contra ti, ó Nínive. Ao mesmo tempo que essa é uma palavra de ameaça que deve causar terror no coração dos inimigos de Deus, essa palavra também deve causar um encorajamento para os filhos de Deus. Irmãos, como é abençoador para nós podermos pregar para o nosso coração que nas situações de injustiça nessa vida, o próprio Deus será o juiz. Sabe por que eu digo isso para você? Porque é essa verdade que vai nos livrar de fazer justiça com as próprias mãos. Quem aqui tentou fazer justiça com as próprias mãos diante de uma situação pífia de injustiça essa semana? Junto comigo, quem tem coragem de levantar a mão no coração? Eu tentei isso ontem. Ontem fui passar por um portão, de repente o rapaz disse para mim, pode vir. Quando eu fui passar no portão, no meio do portão, ele falou, para. Adivinha, o portão foi e pegou o para-choque no carro. Carol estava do meu lado, graças a Deus pela vida da minha esposa. Olhei para ela, parei o carro, ela sabia que eu ia fazer justiça com as minhas próprias mãos. Era hora de mostrar quem eu era, a minha pior versão, aquele homem que prega lá em cima. Cheguei e a Carol falou assim, Deus é o juiz, lembra? Lembra disso antes de você ir lá. Entende porque eu falo que a palavra de Deus ela é uma bênção no sentido de nos colocar na expectativa correta, de fazer frear o nosso velho homem e sair com uma postura confiando que Deus ele está vendo todas as coisas. E diante dessa situação do juízo final, a gente precisa pensar muito nisso. Quais são as nossas posturas enquanto essa profecia não acontece? Será que nós vamos nos perder ou será que nós vamos nos manter guardados diante dessas verdades que nos colocam numa perspectiva de filhos de Deus? O final da história foi que eu cheguei para o rapaz, perguntei para ele, dessa forma, com muita educação, e aí, com quem eu resolvo? Nesse tom. Só me diga com quem eu resolvo. Ele não disse nada para mim. Ele ficou em silêncio. E algumas situações assim provocam mais desespero no nosso coração. Eu voltei para o carro, entrei no carro, dei uma pisada no acelerador. Daqui a pouco vem a pessoa que é responsável pelo local e diz assim, ô senhor, o que aconteceu com o seu carro? O porteiro disse que ele mandou o senhor parar e o senhor não parou e o portão bateu no seu carro? Eu falei, eu vou ficar com prejuízo, tá bom? Pode ficar tranquilo. Pior que o prejuízo, que é muito baixo, é a sensação de alguém ainda mentir diante de uma situação como essa. Isso deixa a gente mais bravo ainda. É só comigo, gente? Não, né? Deus é o juiz para as pequenas coisas e para as grandes coisas. Graças a Deus, porque ontem eu pude lembrar disso e não resolver a minha situação com a cabeça quente. Deus é o vingador. Nós não. Nós aguardamos nele e dele a aplicação do juízo.
como todos os homens estão em guerra contra Deus, não temos autoridade nem condição de nos vingarmos uns dos outros. Sabe por quê? Porque a vingança na nossa mão é terrível. A vingança na nossa mão é terrível, porque ela apenas perpetua a maldade que nos atingiu. A vingança na nossa mão é um ciclo de maldade sem fim. É nesse aspecto que o apóstolo Paulo escreve aos crentes: amados, Romanos 12:19, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito. Olha o que está escrito, para a gente lembrar: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É como se Paulo dissesse que nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus, tá? Primeiro, porque nós não fomos criados para isso. Segundo, porque nós não temos condições algumas de fazer isso por nós mesmos. Terceiro, porque ao fazermos isso, somos extremamente desmedidos e perigosos. Você já deve ter ouvido falar por aí de pessoas que fazem besteiras que nunca imaginaram que seriam capazes de fazer. Já ouviram? Puxa, quem fulano fez isso? Ou você mesmo: eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Essa é a nossa condição quando nós não lembramos que o Senhor é o juiz. Irmãos, Deus há de se vingar dos seus inimigos por pelo menos 3 razões. Primeiro, porque o homem pecou e Deus foi a parte ofendida. O homem pecou e Deus foi a parte ofendida. Foi o homem que se rebelou contra Deus. E isso despertou a ira de Deus contra o homem. A ira que foi derramada sobre Jesus Cristo, como leu aqui, como falou o Enos aqui na sua oração, e que livrou a gente disso. Aqueles que se arrependem e creem em Cristo serão salvos, mas aqueles que se recusam estão acumulando ira contra si mesmos para o dia da ira de Deus, quando o seu justo juízo será finalmente revelado. O Senhor, Ele há de se vingar também, para preservar e manifestar a sua santidade, como nós dissemos na semana retrasada. O Senhor há de se vingar para preservar e manifestar a sua santidade. Ele quer ser conhecido como santo. Charles Hodge, um teólogo presbiteriano, afirmou que não há só uma rivalidade perversa do pecador contra Deus, mas há uma rivalidade santa de Deus contra o pecador. Deus também há de se vingar para cumprir a história dele. Nós não podemos esquecer que o plano de redenção de Deus está exatamente em ação neste momento. Por mais que sejamos algumas vezes tentados a pensar que Ele nos esqueceu e que o nosso inimigo parece rir da nossa cara, já teve essa sensação de que o inimigo está rindo da sua cara? Ele mesmo garante para a gente que Ele não está alheio às injustiças. Deuteronômio 25, 13 a 16 diz que Deus odeia pesos falsamente definidos para enganar o cliente. Deus odeia as mãos que derramam sangue inocente. Provérbios 6:17. Deus odeia aqueles que justificam os perversos. Provérbios 17:15. Deus odeia aqueles que condenam os justos. É muito importante que eu e você tenhamos a consciência boa de que nós estamos do lado de Deus e não do lado dos inimigos, ou fazendo atitudes parecidas com os inimigos. Ainda aqui no verso 1, de forma poética e incisiva ao mesmo tempo, Naum continua dizendo que uma vez que a Assíria havia ironizado Deus, em breve eles seriam ironizados pelo próprio Deus. Ele diz assim: guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Em outras palavras, irmãos, Deus está dizendo por meio de Naum: façam o que vocês quiserem para se defender, e ainda assim eu vou destruir vocês. Eu vou soprar as fortalezas de vocês, eu vou confundir vocês no caminho, eu vou curvar vocês, eu vou destruir todas as demonstrações e garantias de forças de vocês. Como esse recado é um recado atual para aqueles que vivem obstinados no pecado contra Deus. E pensando no nosso contexto aqui de Brasília, Distrito Federal, governo, essa palavra aqui não é só uma palavra para os nossos políticos não, tá? Isso aqui é uma palavra para todos aqueles que decidem viver no pecado e por isso viverem em luta contra Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se Deus prometeu destruir as habilidades, as garantias, as estratégias do poder de um império,
um império que vivia em pecado contra ele, certamente ele pode fazer isso com qualquer um de nós aqui que decidirmos viver numa vida de pecado. Se Deus decidiu fazer isso com um império, certamente ele pode fazer com qualquer um de nós aqui que estamos vivendo numa vida de pecado contra Deus. Isso é sério. Hebreus 10, 31 faz todo sentido olhando para esse contexto. O autor diz que terrível coisa é o quê? É cair nas mãos do Deus vivo. A vingança de Deus contra os seus inimigos é uma questão de tempo. Isso deve gerar, como eu disse a vocês, terror nos inimigos de Deus, mas deve gerar consolo e encorajamento para os filhos de Deus, que já no tempo presente e plenamente no futuro, no dia do juízo final, poderão experimentar. O segundo aprendizado que temos sobre o dia do juízo final aqui, a partir do juízo de Nínive, é que Deus também preservará o seu povo em meio às injustiças desse mundo. Olha o que diz o verso 2. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Quando nós olhamos para a declaração de Naum, podemos aprender que em meio às injustiças deste mundo e no dia do juízo final, Deus há de preservar o seu povo. Por mais que na história, irmãos, muitos homens tenham tentado dizimar o povo de Deus da face da terra, isso nunca seria possível. Olha que coisa maravilhosa. Por mais que muitas pessoas, muitos impérios tentaram dizimar até aqui o povo de Deus na face da terra, isso nunca vai acontecer. E sabe por quê? Porque é uma promessa feita há muitos anos por meio de Abraão, que Deus levantaria para si um povo. Deus seria glorificado por meio desse povo. E Deus daria a esse povo terra, posteridade e bênçãos espirituais. Se você é de fato um filho de Deus, é parte do povo de Deus, essa verdade deve trazer descanso para a gente aqui, e principalmente na eternidade. Afinal, como eu já disse, o povo de Deus não tem compromisso com o luto. O nosso compromisso é com a ressurreição de Cristo. Nós podemos até ser mortos injustamente por causa do Evangelho, mas certamente seremos ressuscitados com Cristo no grande dia. Naum era esse profeta da sua época. Ele sabia que ele poderia ter a sua vida ceifada por denunciar isso, mas ele não se calou. Ele sabia que mesmo denunciando em obediência ao Senhor, não era sobre coragem, era sobre obediência. Ele sabia que Deus preservaria a sua vida de alguma maneira e do seu povo. Hoje esse papel profético é nosso. Não é de profetada, tá? Como as pessoas fazem por aí. Não é sobre isso que eu estou falando. Estou falando de pregar o Evangelho, que denuncia o pecado, que chama o homem ao arrependimento e que anuncia o juízo de Deus. É sobre isso. A nossa pregação precisa ter esses elementos: denúncia do pecado, chamar as pessoas ao arrependimento e anunciar o juízo de Deus. Quando você prega, a sua pregação tem esses elementos. Aqui nesse versículo existe um outro detalhe interessante. Observe que Naum aqui não está olhando só para o reino do sul. Ele está olhando para a nação toda. Veja que ele fala de Jacó e de Israel. A ideia aqui é que o ataque que Deus está trazendo sobre Nínive aponta para um momento futuro que Deus há de restaurar todo o povo de Israel. Aqui há uma esperança mais ampla, não só para o povo daquele tempo, mas para todos nós que vamos fazer parte do Israel de Deus. É muito interessante porque hoje muitos pais de crianças pequenas às vezes olham para a situação que o mundo está e dizem assim: como vai ser o futuro do meu filho? Pode confiar que Deus é o mesmo Deus, de geração em geração. Pode confiar. Isso é uma palavra que deve trazer encorajamento para a nossa caminhada. Deus há de preservar o seu povo, já no presente se mostrando a este povo com pequenas manifestações de juízo sobre os seus inimigos. Você e eu, nessa vida, já provamos desse juízo de Deus, de alguma forma, em alguma medida, sobre os nossos inimigos aqui. Mas mais que isso, nós precisamos lembrar que Ele há de preservar o seu povo no dia do juízo final, livrando-os da morte e dizendo essa palavra que eu tanto espero ouvir: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está aí uma coisa que todo crente deveria desejar. Olhando para o mundo colapsar, todo crente deveria desejar. O que você mais espera ouvir no dia do juízo final? Mateus 25, 34. Vinde, benditos do meu Pai.
entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O contrário disso aqui é terrível, e está no próximo ponto que a gente vai ver aqui. O terceiro aprendizado que nós temos sobre o dia do juízo final, a partir do dia do juízo de Nínive, é que Deus não deixará nenhum detalhe impune no dia do juízo final. Nenhum. Não é à toa que Naum recebe de Deus e transmite uma profecia tão séria, com tantos detalhes. Olha o que ele diz no verso 3 até o verso 6. Os escudos dos seus heróis são vermelhos. Os homens valentes vestem escarlata. Cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. A forma como Naum descreve detalhadamente as características de quem Deus usaria para destruir os assírios era uma maneira de Deus comunicar aos seus inimigos que ele não deixaria passar nenhum detalhe do dia do juízo. Nenhum pecado ficaria impune, não haveria nenhum acordo judicial. O versículo 3, por exemplo, descreve aqui a beleza e a ordem do poderoso exército que atacaria a cidade de Nínive. Tudo indica aqui, que as vestes escarlates faziam referência aos uniformes vermelhos característicos dos babilônios que tomariam a Síria. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 23, verso 14, confirma isso. Esse exército poderoso e irresistível aparelharia os seus carros de combate e empunharia suas lanças. Seus carros de guerra eram tão velozes que entrariam em Nínive, a cidade soberba, com tochas acesas, com a celeridade de um relâmpago. A força e a destreza do exército assírio seriam em breve humilhadas diante da superioridade bélica dos exércitos invasores. Nínive, a cidade soberba, seria humilhada até o pó. Uma coisa é certa, irmãos, os assírios ignoraram os constantes detalhes dos avisos de Deus. Deus está trazendo palavras de confrontação para a nossa igreja já há alguns meses. Nós não podemos ignorar o que o Senhor está falando por meio dos pregadores. Os assírios ignoraram os constantes detalhes dos avisos de Deus, mas Deus, em poucos anos, iria lembrar de cada detalhe da obstinação deles quando ele fosse julgá-los no dia do juízo. Isso deve causar temor em nós. É importante que, quando o dia do juízo chegar para nós, estejamos certos de que não ignoramos os detalhes que Deus exigiu de nós na relação com Ele. Acreditem, irmãos, mas há muitos crentes que se dizem crentes, mas ignoram os detalhes que Deus requer na relação com eles. Geralmente isso acontece quando nós banalizamos o sagrado. Nós podemos ter certeza que se vivemos uma vida banalizando as coisas de Deus, Ele há de se lembrar com detalhes de tudo isso no dia do juízo final. E aqui vem o outro alerta. Cuidado para não ser você um daqueles que dirá: Senhor, Senhor, e ouvirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Grava isso. Cuidado. Falsa intimidade temporária resulta em verdadeiro desprezo, só que é eterno. Falsa intimidade temporária resulta em verdadeiro desprezo eterno. Eu espero que você escute Mateus 25, 34, não Mateus 7, 22 e 23. O dia do juízo chegou para os assírios, que por sua insistente obstinação já não poderiam mais escapar da ira de Deus. Mas nós que ainda estamos antes do juízo final, ainda há tempo de rever como estamos lidando com os detalhes que Deus exige na relação com Ele. Os assírios estavam prestes a receber uma punição detalhada de Deus por causa da obstinação reincidente deles contra Deus. E aqui, o nosso último aprendizado. Por causa dessa postura deles, o final deles se tornou irreversível. Deus punirá de maneira irreversível aqueles que se casaram com o pecado. Veja o que Naum diz no verso 7 em diante. Ele faz questão de dizer: está decretado. Está decretado. A cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem.
Nínive não se dobrou à misericórdia de Deus e por isso foi destruída. Quantas vezes nós saímos daqui do domingo confrontados pela palavra e dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim, mas não reagimos à misericórdia de Deus. Quantas vezes pedimos ao Senhor para ter misericórdia de nós, até reconhecemos o nosso pecado, mas voltamos com a mesma postura. Nínive cruzou o limite da ira de Deus. Nínive cometeu a loucura de se casar com o pecado. Irmãos, há uma linha invisível que separa a paciência de Deus de sua ira. Quando persistimos em caminhar no erro, estamos construindo uma trilha muito perigosa, uma trilha de zombaria e prejuízo já aqui nessa vida e principalmente na eternidade. Porque viver no pecado é loucura. Abandone o seu pecado. Viver no pecado é loucura, porque a alegria do pecador dura pouco. O pecado aqui em questão era o acúmulo de riquezas e poder de forma desonesta. O que é mais um daqueles assuntos atuais para nós, que talvez até faça a gente pensar novamente nos políticos do nosso país. Mas será que entre nós muitas vezes não somos tentados a de alguma forma obter dinheiro ou obter poder de forma fraudulenta? Não estaríamos assim de alguma forma imitando os assírios e trilhando o mesmo caminho da destruição no dia do juízo final? Meus irmãos, no dia do juízo, Nínive perceberia que não adiantaria viver de forma fraudulenta. Afirmo isso porque todas as riquezas de prata e ouro que Nínive acumulou dentro de seus muros como resultado das suas campanhas militares seriam saqueadas e tomadas pelos exércitos invasores. Eles que saquearam os povos agora foram saqueados pelo próprio Deus. Os assírios seriam destruídos porque se casaram com o pecado. E aí, está casado com o pecado? Olha o que o Spurgeon disse sobre isso. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Concluo a exposição dessa manhã dizendo que mesmo com uma profecia do dia do juízo, os assírios não temeram o Senhor. Eu oro para que nós não repitamos a postura deles. Pelo contrário, que o assunto do dia do juízo seja sempre pregado ao nosso coração. Sempre pregado ao nosso coração. Todos os dias. Para que nós nos mantenhamos convictos de que em dias que a injustiça se multiplicará na terra, se prepare para isso, precisamos lembrar que Deus há de se mostrar como o principal agente de juízo. Precisamos lembrar que Deus há de preservar o seu povo em situações de injustiça até a sua volta. Precisamos lembrar que Deus não deixará nenhum detalhe impune no dia do juízo final. E precisamos lembrar que Deus punirá de maneira irreversível aqueles que se casaram com o pecado. Eu termino com as palavras de João, que ele usa a fazer aos seus alertas aí, aqueles que estavam indiferentes ao evento no dia do juízo final. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não dá para ser mais claro. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Vou lhe dar um tempinho para pensar no que foi pregado, como você pode aplicar isso à sua mente, ao seu coração, e lhe convidar a uma postura de arrependimento, uma postura diferente ao sair daqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus sério. Tu não és um Deus parecido com um pai ou uma mãe que deixa o filho fazer o que quer. Nós agradecemos demais o Senhor, porque o Senhor tem trazido essas palavras para nos colocar nas expectativas corretas de como devemos viver aqui, como devemos olhar para as coisas espirituais, como devemos olhar para a eternidade. Peço ao Senhor, se alguém aqui no nosso meio tem andado de mãos dadas com o pecado, que o Teu Espírito Santo dê a essa pessoa a força e a coragem e a obediência de poder se separar dele. Peço que o Senhor nos guarde debaixo dos padrões da Tua justiça até que o Senhor volte para nos buscar.
Peço que o Senhor tenha muita, mas muita misericórdia de nós em tempos de injustiça, em tempos de que a iniquidade vai crescer de forma absurda nos próximos anos. Isso vai acontecer na esfera do governo, isso vai acontecer na igreja, isso vai acontecer dentro das nossas casas, das nossas relações familiares, mas nos ajuda a confiar na Tua palavra. Esse é o nosso maior recurso para nos manter equilibrados, nos manter com a postura de filhos de Deus, que confiam que esse tempo aqui é passageiro e que o Senhor voltará para nos buscar. Obrigado por nos lembrar isso, Senhor. Se há alguém aqui entre nós que dorme nas coisas espirituais, que o Senhor o desperte. Essa é a minha oração em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.